Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Silvia da Escola Essa Diadema. Hoje a gente vai falar aqui da nossa revisão de saúde pública, né? Da disciplina de saúde pública. Vou tentar ser o mais breve possível. Vocês não vão contar com o meu rostinho aqui do lado, certo? O slide ele é só para revisão mesmo, então vamos lá. Vamos começar falando do princípio, tá? Partindo do princípio, saúde pública, né? A gente, quando fala de saúde pública, a gente pensa no contexto de saúde. Vamos lembrar do seguinte: saúde nunca foi pensada como algo público, tá? Desde o princípio da civilização, onde tinha reis, rainhas, né? Os plebeus, a saúde, ela não era algo para a população no geral, era para quem tinha dinheiro, para quem era abençoado pelos deuses, né? Para quem aí tinha como pagar o médico. A gente que era, né, nós, como que eu posso falar, que ficávamos à mercê da sorte, né, se a gente morresse, logo era substituído, tá? Então, assim, a saúde, ela nunca foi realmente pensada como algo público, tá? Quando que ela passou a ser uma necessidade pública? Quando, né, as populações começaram, né, os estados, grandes reinos, né, começaram a entender que sem a população não tinha, né, o serviço braçal. Então eu tinha que ter no mínimo de condição de saúde para que as pessoas não ficassem doentes, para que elas pudessem, né, contribuir no campo, contribuir na indústria e assim por diante, tá? Aí se considerou que a saúde, né, da gente, né, que a gente é mortais, deveria ser o quê? Preservada. Uma coisa que é importante falar é que com o crescimento das cidades, lembra, expansão, né, de grandes centros comerciais, lembra, Rio de Janeiro lá no começo, né, da, da, da República Velha, tá? Quando as cidades começaram a se expandir, né, as pessoas começaram a procurar as grandes cidades. Lembra, a gente era colônia naquela época ainda, tá? Tô falando um pouquinho agora de Brasil, mas isso daqui serve para qualquer contexto. Nós éramos colônia, ok? Então, o que, que começou a acontecer? Né? Quando a gente começou a expandir, a exportar, né, a gente precisava de mão de obra e isso gerava retorno financeiro. Então, as pessoas vinham de fora e mesmo o crescimento populacional interno fez com que esses grandes centros, né, quer dizer, as pequenas cidades se tornassem grandes centros aí comerciais, sendo que nesses centros começaram a ter doenças que começaram então a incomodar, tá? Então, começou a surgir aí preocupações com epidemias, taxa de natalidade, começou a se expandir demais, né? Perdão, o nascimentos, mortalidade, morria muito, até a década, gente, de 1970, né? As pessoas morriam com 60 anos, tá? A organização da cidade para que as pessoas vivessem melhor. Vamos lá, vamos ter um contexto aqui geral, né? A gente vê aqui hoje a migração que existe ainda, né, do Nordeste para grande cidade, né? As pessoas que vivem no Nordeste, as pessoas que são bem, vamos, e isso daqui, gente, não é preconceito, tá? Vou deixar bem claro, isso daqui é uma realidade, porque a minha família também é retirante, então vamos deixar isso bem claro. O que que acaba acontecendo, né? Quando a gente fala de retirante, as pessoas pensam que é só do Nordeste. Não é. A gente tem retirante aí dos estados de Minas, da Bahia, né? Do Amazonas, até mesmo dos estados mais ricos que são o sul, né? Que vem para São Paulo, querendo aquela história, né? Vou vencer em São Paulo, vou crescer em São Paulo, né? Por quê? Porque São Paulo se tornou um grande centro, Rio de Janeiro se tornou um grande centro, né? Espírito Santo, né? Rio Grande do Sul. Então eu tenho grandes centros, Amazônia, grandes centros comerciais onde as pessoas migram a fim de ter melhores condições de vida, acesso, dinheiro e assim por diante, né? Só que essa migração, né, fez com que São Paulo ela crescesse de uma forma diferenciada. Nós temos bairros muito bons em São Paulo e a gente tem bairros que não têm o mínimo de infraestrutura. Se você pegar e falar assim, ah, não existe isso, professor, existem pessoas que passam fome, moram em casas de madeira, né? Não é nem madeira, é tapume, que minha mãe fala, né? Não tem acesso à água encanada, a esgoto, à eletricidade e assim por diante, tá? Então a gente tem que começar a pensar nesse contexto aí que nem todo mundo que vem para São Paulo vence, né? Você que está aí na luta no dia a dia, você que o diga, certo? Entretanto, naquela época, na República Velha, a gente tem que lembrar que esses grandes centros, que não era ainda São Paulo e sim Rio de Janeiro, ele começou a preocupar. Por quê?
vinha muitos navios de fora, trazia muito estrangeiro, escravos e assim por diante, tá? Vamos lá. No Brasil, né? O que que é o contexto da saúde pública no Brasil? Aqui a gente tem, né, uma uma charge, e eu vou explicar o porquê, né? Então, ó, no Brasil, as intervenções de saúde da coletividade, né, ganharam força durante a República Velha, lembrando que só se teve, né, as intervenções de saúde a partir do momento que a família real portuguesa pisou no Brasil, tá? Até então, que os burgueses que se virassem sozinhos, que pagassem médicos, e lembrando também que nenhum médico queria vir de Portugal, né, porque aqui não se tinha o mínimo de infraestrutura. É o que ocorre hoje ainda nos estados mais remotos do nosso país, né? A gente tem médico, muito médico, por exemplo, a gente tem 2 médicos a cada 1.000 habitantes em São Paulo e a gente tem um médico a cada 10.000 habitantes no extremo, né, do nosso país. Olha só que loucura. Então, assim, são regiões ainda, né, que a gente em plena aí 2020, já virando para 2021, ou 2021, é verdade. Eu tô confundindo já, me perdi no tempo. A gente está aí tendo um problema sério, né, com falta de médico nesses lugares, tá? Então, ó, as estratégias de saúde, elas só tiveram, então, início na Velha República, né, na República Velha, como estratégia de saneamento dos espaços e de circulação da economia cafeeira. Lembrando que quem movimentava, né, a indústria aqui no país era o café, e se foi a moeda de troca brasileira, foi o café por muito tempo, tá? É a época que Oswaldo Cruz, né, ele interviu por meio das campanhas sanitárias. Ele entendeu que não dava para deixar os portos abertos, né, à mercê da sorte. Por quê? Porque chegavam pessoas doentes. A gente começou a ter aí surtos, né, sociais de doenças que a gente não tinha, não era nativa nossa, tá? Uma delas foi a varíola, em que se destaca medidas de saneamento voltada, né, à erradicação da febre amarela urbana, morria-se muito de febre amarela, e a vacinação obrigatória da varíola. Lembra, né? Eu passei até um videozinho para vocês da revolta da vacina, né? Que na época, e isso talvez a gente vivencie agora em pleno final do ano, né? As pessoas elas não queriam tomar vacina porque não sabiam o que estava sendo inoculado no corpo, né? E o que, que acabava acontecendo? Eles não tornaram, quando eles tornaram a vacina obrigatória, teve a revolta, ninguém queria tomar e não sei o que e tal. Eles foram espertos, o que, que eles fizeram? Eles deram uma volta na população. Eles falaram, ó, então já que você não quer tomar vacina, ótimo, você não precisa tomar. Mas se você tiver que arranjar um emprego, né? Se você tiver que casar, se você tiver que fazer qualquer viajar, você precisa da vacina. E o que, que eles fizeram? Eles fizeram dessa forma. Até hoje, gente, vocês podem perceber que até hoje, né, para você conseguir um emprego, você precisa entregar a sua carteira de vacinação. Então, isso daqui tem que ficar bem claro para vocês, tá? A vacina hoje, a vacinação, ela é obrigatória? Ela é obrigatória, tá? Tem mães aí que não querem vacinar os filhos, mas a gente tem que entender que a vacinação é obrigatória. Até a década de 1920, a população geral, então estamos falando de todos nós, né, principalmente a de baixa renda, eu, dependia da caridade das Santas Casas de Misericórdia. Lembrando também, vamos fazer aí um adentro, né, que as Santas Casas de Misericórdia era o único acesso à saúde que a grande população tinha, né, porque a maior parte das pessoas não tinha acesso a médico particular, você imagina, você não ganhava nem para sua subsistência, quanto mais para pagar um médico, tá? Então, as Santas Casas de Misericórdia, elas eram grandes casas, né, que contava aí com a caridade, auxílio, por exemplo, de enfermeiras, né, que na verdade não tinha formação de enfermeiras, isso também tem que deixar bem claro, eram freiras que tinham conhecimentos, né, na assistência à saúde, tá? E essas santas casas, geralmente, quem atuava como médico eram os padres, tá? A partir da década de 1920, passamos a seguir o modelo de seguro social. Aí começa aquela história que a gente tem até hoje, INSS, né, direito social. Lembra disso, tá? Que naquela época, né, a gente não tinha, então começou-se a vincular. Você trabalha, você tem direito à saúde, vírgula. Você tem direito à saúde e não a sua família. Tá? A família, a mulher, os filhos não tinham. Quem tinha direito à saúde era só aquela pessoa que contribuía, né, com o seguro social, ok? E, né, para completar, é apenas com a Constituição de 1988 que vai se prever na saúde como direito de todo cidadão. Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui, né, isso cai em qualquer concurso, gente, pode cair na prova,
tá? A saúde era direito de todos até a Constituição Federal? Não era. Quem tinha direito à saúde? Trabalhadores. Quem contribuía com a Previdência tinha direito à saúde. Essa saúde, ela era integral? Não era, tá? Então, assim, a gente tem aí grandes indícios, né, de hospitais que ainda não eram ligados ao INAMPS, né? Então, assim, eram hospitais, né, aquele do servidor público estadual, servidor público municipal, são hospitais ainda vinculados daquela época. E uma coisa que tem que se falar, a previdência privada nunca se ganhou tanto, né, nunca ganhou tanto quanto nesse período aí de ausência de saúde pública, tá? A gente tinha aí medidas de saúde pública, por exemplo, vacinação, né, que foi muito evidente na época lá da recessão, não, como que chama, meu Deus do céu? Espera que eu vou lembrar o nome. Que foi privativo dos direitos, não lembro agora. Nossa, me fugiu a palavra, gente. Pelo amor de Deus, provavelmente você já deve ter lembrado da ditadura, tá? A vacinação, que cresceu bastante na época da ditadura, né? A inclusão da mulher, né? O direito da mulher no parto, mas vamos lá, vamos deixar claro, né? Qual que era o direito da mulher no parto? Deitar, ficar quieta e fazer uma cesárea. Era esse, tá? Ela não podia optar pelo hospital, ela não podia optar pelo tipo de parto. Talvez você esteja até se falando até agora, né? Eu também, nesse momento, não posso. Mas a gente existe um programa hoje, né, que ele fala sobre pré-natal e humanização no parto. Pode não ser seguido à risca por todos os profissionais? Pode, né? Mas no sentido geral ele deveria funcionar, tá? Ao passar dos anos, a saúde, né? Então vamos lá, na década de 70, o que começa a acontecer? Logo quando cai o regime militar, gente, tá? A gente começa a entender que o sistema de saúde público ele não era eficaz, tá? Essa daqui você pode até falar assim, nossa, professora, é uma foto de 1970, é a realidade de hoje. Continuamos na mesma realidade, mas eu vou explicar por quê, tá? Na década de 70, então, ó, crise do sistema de saúde, ineficácia e ineficiência, né? Não atendia a todos, inequidades, né? E crise de credibilidade. Ninguém queria entrar no hospital porque tinha medo de morrer, tá? Face à transição demográfica e epidemiológica, começamos a crescer muito rápido, né? Então, entre a década de 60, 70, 80, a população do Brasil, ela triplicou, gente. Nunca se fez tanto filho na época, tá? Como se tem. Agora, começou também o processo de envelhecimento, mudança nos padrões nosológicos, né? Então, começa a inverter a pirâmide etária, né? Então, começo a ter mais velhos na sociedade e menos, né? Ao longo das décadas, menos crianças nascendo, né? Medicalização, desenvolvimento tecnológico e explosão de custos e gastos. Isso daqui não se sustentava. Então, assim, como que eu poderia custear uma saúde pública, né? Se eu tinha uma grande parte da população migrando para serviços públicos, precários, mas públicos, né? E que não davam conta, né? Tanta da demanda que tinha. Aí a gente chegou aqui às novas concepções do processo de saúde e doença, cuidado, mais globalizantes, né? Mais uma forma, uma visão geral, articulando a saúde e a qualidade de vida como os principais pilares para a promoção da saúde pública, né? Se eu prover qualidade de vida para uma população, melhorar a inserção dela, né, em habitação, alimentação, é, sei lá, vacinação e assim por diante, né, eu consigo aí diminuir o número de doenças que essa população tem. Uma crítica aqui, tá, gente? Crítica ao modelo assistencial vigente, centrado exclusivamente na assistência médica e no hospital. Na década de 70, eu não tinha aí a unidade básica de saúde como um modelo primário para a entrada do usuário, né, ao sistema de saúde, não, tá? Medicina social e a emergência das ciências sociais na análise dos problemas e das intervenções em saúde, né? Então, eu não praticava medicina social, quer dizer, eu não olhava o contexto social, que é o que a gente está fazendo hoje, tá? Década de 80, década da virada, hein? Quem nasceu em 1980 foi a década da virada. Luta pela redemocratização do país, né? De 1985, Nova República, né? A gente tem que lembrar, a gente vai entrar aí numa nova república. Movimentos da reforma sanitária. Então, em 1986, ocorre a 8ª Conferência Nacional de Saúde,
participação da saúde pública e segmentos populares. Então, começou-se aqui, e aqui a gente tem que também fazer um adentro, né? Essa 8ª Conferência Nacional de Saúde, gente, ela foi mediada aí por atores sociais. Então, se entrou conselhos de classe, se entrou profissionais de saúde, comunidade, tudo, tá? Tudo que você possa imaginar. Entre 1986 a afirmação, né, então, 1986, né, a afirmação dos princípios da promoção da saúde sem este rótulo, da determinação social de saúde e da intersetorialidade, né, sem o rótulo, quer dizer, não era um setor que fazia, né, a gente não pode falar assim, não, por exemplo, não foi só o estado de São Paulo que fez, tá? Na verdade, era um programa que tinha que ser feito a nível nacional, tá? Em 1986 a 1988, constituinte com a participação da corrente do pensamento e a política do movimento para a reforma sanitária. Isso daqui foi essencial, gente, tá? Hoje a gente tem o SUS graças a isso. Em 1988, a Constituição Federal, a Constituição que estão rasgando lá em Brasília, né? Ela fazia amplas, né, afirmações e características de como deveria ser a promoção de saúde, que não está sendo seguida conforme deveria ser, tá? O Sistema Único de Saúde, vamos falar dele, né? O Sistema Único de Saúde, gente, ele teve como base aí a Carta de Ottawa, né, de 1986, a 8ª conferência. Essa Carta de Ottawa, ela é da cidade do Canadá. Foi a primeira conferência, né, internacional de saúde que abordava a saúde como um contexto necessário à saúde pública, tá? Uma reviravolta, na verdade, sobre os modelos assistenciais, tá? 8ª Conferência Nacional de Saúde, 1986 também, né? Constituição Federal de 1988 e a Lei do SUS né, que veio aí, né, a 8.080, que cai demais em concurso, muito, 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 e 8.142 do ano de 90, tá? Artigo 196, esse artigo vocês vão ver em concurso até dizer chega. A saúde é um direito de todos, é dever do Estado. O que ele está dizendo aqui? Todo mundo tem direito à saúde, quem tem que custear isso é o Estado. O Estado não é o Estado de São Paulo, gente, é o Estado, a esfera federal, tá? Garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, e o acesso universal e igualitário, né, às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Ó, que loucura! Eu vou dar um exemplo que vocês nunca mais vão esquecer na vida. Quando entrou aí a história do Covid, né, o que o Bolsonaro fez? Ele falou, ó, eu vou, né, abrir os cofres e distribuir dinheiro aí para cada estado. Então, o que ele fez? Ele garantiu a saúde como direito, né, um dever do Estado, né, mediante políticas sociais. Ele teve que fazer votação no Congresso, né, e econômicas. Ele não quis saber da situação do país. Ele simplesmente abriu. Não estou defendendo o Bolsonaro, tá? Acho que ele fez muita coisa errada e ainda continua fazendo, tá? Então, assim, ele falou: ó, a gente tem dinheiro, a gente vai investir, né? Para quê? Para reduzir o risco da doença no nosso contexto social, né? Se fez aí hospital de campanha, se ampliou leitos em UTIs, cada município que recebeu a verba tinha o direito, né? Ou cada estado também, tinha o direito de distribuir essa verba conforme, né, o número de casos aí que tinha aí de Covid, tá? Se abriu aí o estado de emergência, declaração de estado de emergência. Aí, vamos lá, né? Para que todo mundo que procurasse o hospital tivesse, né, um acesso universal, um acesso livre igual a ações de serviço, proteção, promoção e recuperação. Nesse caso, promoção, gente, não teve proteção, né? A gente está aí tentando fazer. Então, se teve aí campanhas para o uso de máscara, álcool gel, e vou deixar claro novamente aqui para quem não entendeu, não use álcool gel, tá? Use aí o lencinho com glicerina, lencinho de bebê com glicerina, é muito melhor, tem sabão, pelo amor de Deus. Álcool gel é fixador, não mata, né? Muito pelo contrário, ele desidrata, pode até tirar alguma sujidade, mas matar de verdade ele não vai, tá? E a recuperação, por isso que teve aí os hospitais, né? Leitos de UTI, campanha aí à torta e à direita. Lei 8.080, artigo 2, né?
Lei do SUS, ó. A saúde tem como os fatores determinantes e condicionante, entre outros. A alimentação, eu tenho que ter uma população bem alimentada. Por isso que se falou tanto, gente, tanto, né, do Bruno Covas, e a ração, né, nas escolas, que era que ele queria implantar, tá? Não é alimentação saudável, tá? Alimentação, saneamento básico, precisamos ter saneamento básico. Sabe quando a gente tem saneamento básico? Quando tem enchente, né? Quando tem uma doença, só quando tem isso que a gente tem saneamento básico. Condições do meio ambiente, precisamos preservar o meio ambiente. Vimos aí em 2020 a Amazônia pegando fogo, né? O trabalho com a Covid, quantas pessoas ficaram desempregadas, quantos benefícios emergenciais foram pagos, né, para que a pessoa pudesse ter o mínimo da sua sobrevivência, tá? A renda ela tem que ser compatível com aquilo que você faz. A gente tem aqui um salário mínimo, é mínimo, que não dá para suprir as suas necessidades aí mensais, tá? Educação ela é necessária para uma população. Então, eu preciso educar, seja no contexto social, seja no contexto de saúde, profissional, é obrigatório. O transporte, ele tem que ser provido pelo Estado, né? Eu tenho que ter condições boas, mínimas de transporte aí, tá? O lazer, isso daqui foi uma coisa de discussão no Covid, né? Porque quando se falou vamos voltar ao trabalho, o transporte, né? No transporte não se tinha distanciamento social, e na verdade não se tem, né? Enfim, né? O lazer, quem aí se divertiu em 2020 tá no lucro, gente, porque, né, eu não me diverti. Então, ó, o lazer, né, o seu salário mínimo tinha que dar o benefício aí do lazer. O acesso a bens, comprar seu carro, comprar sua casa, ter um futuro, né, que agora com a nova previdência, né, com a nova aposentadoria, a gente não vai se aposentar. Então, vamos deixar isso claro, você vai ter que prover aí bens para você poder, né, quando você estiver numa idade avançada, poder se manter sozinho. Como você vai fazer isso? Milagre, né? Bem assim. Serviços sociais, temos alguns serviços sociais aí presentes, tá? Os níveis de saúde da população expressa a organização social e econômica do país. Lembrando que a gente tem nível primário, secundário e terciário. Lembra disso, né? Aqui a gente tem, né, algumas charges do SUS, né? Porque todo mundo reclama do SUS, mas esquece que o SUS ele é exemplo, né, de inclusão social no mundo inteiro. O SUS é ruim, gente? É ruim. Essas primeiras charges aqui, ó, talvez reflete mais o que a gente pensa, né? Isso não tá bom, não tá bom, realmente não tá bom, mas é ruim com ele, muito pior sem ele, né? Porque sem ele, a gente teria aí que contribuir, pagar realmente o médico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem pessoas nos Estados Unidos que são obrigadas a vender a casa onde eles moram para pagar dívidas de saúde. Por quê? Porque nos Estados Unidos a saúde ela é paga. Se você ficar hospitalizado um mês, você está devendo a sua casa. Você entendeu? Por isso que muitas pessoas fazem, quando você vê lá filmes, né, americanos que falem sobre é, hipoteca de casa, geralmente as hipotecas elas são geralmente para pagar o quê? Gastos com saúde, tá? Então, assim, eu não tenho uma previdência privada nos Estados Unidos que custe isso, né? Lá a saúde ela é pública dentro do limite pago, tá? Então a gente tem que entender isso. No SUS, ele é o único modelo, né, que se existe, pelo menos até agora, em todos os países, que é, né, um modelo de inclusão que não é de caridade, tá? Então vamos deixar isso bem claro. Ah, mas ele é de graça, vírgula, ele vem aí do seu imposto. Aquela INSS, ó, a CPMF, né, que a gente pagava era para custear os gastos com a saúde, só que daí ela foi sendo fatiada ao longo dos anos, né? Porque a CPMF sobre transação bancária, o imposto que se tinha, a gente pagava, né, se arrecadava bilhões por ano que deveriam ser investidos em saúde. Se aquilo tivesse sido realmente investido em saúde, hoje a gente teria aí um modelo de SUS Albert Einstein, tá? Sírio-libanês, mas não foi, foi fatiado. Foi fatiado para educação, foi roubado, né? Foi um monte de coisa. Por isso que a CPMF depois ela foi suspensa, porque ela não se destinava àquilo que ela tinha sido projetada, tá?
Aí, ó, tem outra charge, né? Pergunta se falta um médico para os ricos, né? É o que a gente sempre pergunta. Não falta. Por quê? Porque desde o princípio da civilização, a saúde ela não foi pensada como pública, tá? Muito bem, vamos já tirar vocês do corredor. Essa daqui é perfeita, né? Todo mundo deitado no corredor, vem a morte e ceifa todo mundo, né? Por quê? Porque o SUS, ele, né, geralmente a gente fala assim, mal esfriou uma maca, já tem um outro corpo em cima. É a realidade? É a realidade. Só quando vocês forem para estágio, vocês vão entender o que eu estou falando. Às vezes vocês vão ter que pedir a maca de uma pessoa que está deitada para poder deitar outra pessoa que está pior. Então, assim, é a realidade que vivenciamos? É ruim? É péssima, mas é muito pior sem ela, tá bom? Constituição Federal, né? Constituição Federal e Lei do SUS. A Lei do SUS, ela inclui aí o princípio de universalidade, gratuidade, né? Integralidade, promoção, prevenção, assistência, reabilitação e assistência farmacêutica. Descentralização, lembrando, não é só uma esfera federal que coordena, né? Cada estado tem aí a sua liberdade, né? Município também. Direção única em cada esfera de governo, controle social, tem participação da população, financiamento é público, né, em cima dos nossos impostos, vamos deixar isso claro. Participação complementar da iniciativa privada, sim, mix público-privado na prestação de serviços. Temos vários desses serviços aí, uma instituição que é pública, mas como que eu posso dizer? Ela é... Fugiu a palavra. Peraí. Administrada, tá? Ela é administrada por uma instituição privada. Existe muito isso? Existe. Por quê? Né? Aquela coparticipação público-privada. Porque se abate imposto. Então, por exemplo, eu tenho o Sírio-Libanês que coordena diversas unidades básicas de saúde. Eu tenho o Hospital Albert Einstein que, por exemplo, coordena aquele Hospital Santa Catarina, ali na Avenida Santa Catarina. Essa coparticipação, gente, ela deu maior segurança, né, à administração pública, por incrível que pareça. Por quê? Porque eles têm certeza que os investimentos vão ser bem administrados, tá? Regulação, Anvisa, né? A gente tem a Anvisa aí, a gente nunca ouviu falar tanto da Anvisa como agora para a liberação da vacina, e a ANS, que controla aí, né, os convênios, a parte privada da saúde, né? Que todo ano tem um reajuste que é uma facada no peito, certo? Então a gente tem isso. O que veio depois, né, na década de 90. Então, ó, Constituição Federal, SUS, final de 1988, década de 90, né? Para que o SUS fosse implantado, organização dos conselhos de saúde em todos os níveis, controle social formal, então a população ela tinha que realmente participar, composição paritária, né, que é Estado, sociedade civil, e representação intersetorial. Em 1992, Cúpula da Terra, Rio, né? 92, Agenda 21. Olha só que loucura, né? Já estava pensando no ano de 1920, ou 1921, não, 2021. 1995, Plano Nacional de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né? Após a Conferência Pan-Americana sobre o mesmo tema, elaboração que plano elaborado não sai do papel, porque era para se ter um plano, né, de uma saúde melhorada e um ambiente de desenvolvimento sustentável no nosso país. E isso daí não saiu do papel, tá? 1995, ó, Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, talvez foi a única coisa da década de 95, né, na década de 90, no ano de 1995, que realmente está presente até hoje, né, que é o Programa Saúde da Família. A gente vai ver que agora não se chama mais programa e sim estratégia, né. Em 1998, acordo, né, com a Fiocruz, Abrasco, né, em relação aí à produção de vacina, medicamentos e um monte de coisa, tá? Focos para a saúde pública. Temos aqui 8 elementos essenciais para se alcançar o patamar que a gente precisa para a saúde pública. Primeiro, educação dos problemas de saúde prevalente. A população morre de quê? Hoje está morrendo de Covid, né? Mas antes morria de quê? Diabetes, hipertensão, doenças parasitárias, o quê? Né? Prevenção e controle delas, tá? Promoção de suprimento de alimento e nutrição adequada, começa lá na primeira infância, aleitamento materno, né? Vai para a escolinha uma boa alimentação, escola uma boa alimentação, ninguém estuda com fome, gente, tá?
Estabelecimento de água e saneamento básico prioritários para quem mora aí nas cidades, grandes centros, tem isso. Para quem não mora, mora na periferia, sabe que isso não é, né, uma regalia de todos. Atenção materno-infantil, incluindo planejamento familiar. Hoje se tem muito menos filho do que se teria na década de 60, 70, né? Você pode ver aí a sua família, constitui aí, vai lá, vai na raiz da sua família. Quantos tios você tem? 7. Né? Eu sei lá quantos tios eu tenho. Na parte de mãe eu devo ter 9, na parte do meu pai eu devo ter 13. Né? Quantos filhos minha mãe teve? 3. Quantos filhos meu irmão e eu temos? Nenhum. Né? Então, a gente vai passando, né, as nossas prioridades, vai diminuindo ao longo, né, que a gente vai evoluindo, tá? Imunização contra as principais doenças infecciosas, temos. O Brasil ele é elogiado pela campanha de vacinação que temos, tá? Prevenção e controle de doenças endêmicas, isso daqui depende do estado do nosso governo, principalmente do São Paulo, né? Se for pré-eleição, pré-carnaval, pré-qualquer feriado, né? Não se tem essa prevenção de controle de doenças endêmicas, muito na verdade eles pensam mais no benefício econômico, libera todo mundo e quando, né, passa o feriado ou a eleição, daí eles falam, ó, voltamos à pandemia. É uma vergonha, né? Tratamento apropriado de doenças comuns e dos acidentes, isso daqui a gente também tem, né? Principalmente acidente aí, se teve uma campanha muito grande, né, para não transitação mais de motos na via expressa da Marginal, porque se matava demais, né, se morria demais, né, em acidentes de trânsito. Temos aí, né, a baixa velocidade das vias públicas e assim por diante, e distribuição de medicamentos básicos. Temos, gente. Às vezes falta em algumas localidades, mas temos aí os medicamentos mais utilizados pela população. Saúde da família, temos aqui o programa Saúde da Família, né? Que na verdade ele não é mais um programa, ele é uma estratégia, porque o programa ele tem início, né, desenvolvimento e finalização, e a estratégia não. Por isso que é só uma questão de nome, tá? Um programa ele tem início para começar, né, para se desenvolver e para terminar, tá? A estratégia não. A estratégia ela é uma reorganização que é contínua, certo? Então, o PSF, né, que é a Estratégia Saúde da Família, ele é importantíssimo. A saúde da família se constitui de uma estratégia de organização e fortalecimento da atenção básica. Eu tenho a unidade básica de saúde, eu tenho a estratégia de saúde da família, né? Uma unidade da estratégia de saúde da família inserida naquela atenção básica, tá? Para nível de intervenção. Procuro o fortalecimento da atenção por meio de ampliação do acesso, né? Eu amplio as pessoas que não vão ao posto, eu consigo levar o agente comunitário até a casa. A qualificação e orientação das práticas de saúde baseado na promoção da saúde. A estratégia de saúde da família, gente, é promoção, né? Eu vou intervir em um local, tá? Característica do processo de trabalho, interdisciplinaridade, né? Trabalho interdisciplinar, integrando áreas e profissionais de diferentes formações. Eu tenho aí uma equipe básica, mas eu posso agregar outros profissionais, tá? Vinculação, participação da dinâmica social das famílias assistidas e da própria comunidade. Eu nunca vou, né? A estratégia ela diz isso, né? Que eu posso assistir uma família, mas eu preciso do apoio social. Um vizinho que ajude, né? Um amigo e assim por diante, que também vincule a assistência, tá? E competência cultural, valorização de diversos saberes e prática na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos e confiança com ética, compromisso e respeito. Talvez essa competência cultural aqui nunca foi tão bem vista como eu posso falar para vocês agora. No Nordeste, porque foi por onde começou a estratégia de saúde da família, né? Se morria demais por desnutrição infantil. E lá o que, que eles fizeram, né? Eles começaram a ver que se jogava muito alimento que poderia ser reaproveitado, casca do ovo, casca da banana e assim por diante. Como que eles fizeram? Começaram a reaproveitar esses alimentos, ensinaram, né, as mães, as merendeiras a reaproveitarem esses alimentos como, né, suplementos alimentares. E o que acabou acontecendo? Acabou se quase zerando, né, a desnutrição infantil naquele local. Tá? Composição básica: médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agente comunitário, cirurgião dentista, auxiliar de consultório dentário e ou técnico, né, de higiene mental, ó, higiene dental, tá? Geralmente essa equipe aqui composta pelo médico, né, ou por outro profissional, né? Geralmente vai um médico mesmo, enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou dentista. Eles vão à casa dos
do como que fala? Do usuário que se encontra em situação de risco, né? Essa visita aí, ela não é toda. Geralmente quem passa é o agente comunitário. O agente comunitário, ele tem que ser da área, né? Ele não trabalha em outra comunidade que não seja na dele. E essa visita, ela é diária. Então, eu tenho aí uma unidade, uma equipe, né? Na verdade, que atende aí até 2.000, 3.000 famílias, tá? Foco da equipe da saúde da família, né? E as equipes da atenção básica e usuários do SUS, né? Indivíduo, família e comunidade. Alimentação e nutrição, assistência farmacêutica, né? Principalmente aqui a gente tem muita intoxicação por medicamento, né? Farmácia caseira, muita gente guarda medicamento em casa, não sabe como usar, ou a polifarmácia, né? Também a gente pode dizer isso. Atividades físicas e corporais, eu acho que vocês já viram atividade física em unidade básica de saúde, né? Principalmente para a terceira idade, práticas integrativas e complementares, reabilitação, né? Saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente e do jovem, saúde mental, serviço social em casos de riscos, né? A gente também tem. Então, isso daqui é um foco, né, integral, tá? Tem que deixar isso bem claro. Promoção da saúde, iniciativa, programas e subprogramas. Isso daqui, gente, eu só vou pincelar, né? Quais são? Aleitamento materno. Temos campanha? Temos, né? Apoia a mulher que amamente, seja um amigo do peito. Temos aí até um projeto que prevê que a mulher fique 6 meses em casa devido, né, à orientação, seja de amamentação de 6 meses, mas a licença maternidade só prevê aí no máximo 4 meses, né? Então, falta alguma coisa, né? Iniciativa Hospital Amigo da Criança, isso a gente tem. Hoje, um hospital que tem o selo, né, Hospital Amigo da Criança, ele é um hospital credenciado e ele tem práticas aí que incentiva desde o aleitamento materno até prática de humanização, né? Por exemplo, enfermarias tematizadas, brinquedoteca, né? Educação escolar dentro do hospital. Então, a gente tem essa iniciativa. Política Nacional de Alimentação e Nutrição, leis federais para adição de micronutrientes, ferro e ácido fólico em farinha, iodação, desculpa, iodação do sal. Lembrando que o sal, antigamente, ele não vinha com iodo, hoje ele vem, né? Ferro e ácido fólico, temos aí também o leve leite e assim por diante, tá? Rede Nacional de Banco de Leite Humano, temos mais de 180 unidades, aí espalhado em todo o Brasil, tá? Programa de educação e saúde através de exercício físico e esporte, temos, lembra? Eu não sei se vocês lembram, mas tinha uma campanha da Globo, hoje não sei se a Globo ainda faz, mas que era, tipo, para fazer exercício de final de semana, por exemplo, em algum parque, né? Mas a gente tem aí a campanha Agita Brasil, que leva aí danças, artes marciais, jogos, essas coisas aí em comunidades, certo? Temos também o programa de prevenção e controle de doenças imunopreveníveis, vacina. Temos aí campanha de vacinação, temos a melhor do mundo, né? Futuro, vacinas contra o rotavírus, a 7 valente contra pneumococos. Ainda não temos, mas teremos, com fé em Deus teremos, tá? Temos aqui um calendário vacinal que modifica conforme as necessidades dos estados, lembrando que o nosso calendário ele pode mudar de São Paulo para Bahia, dependendo do número de doenças que cada região apresenta, tá? Mas existem as vacinas obrigatórias, né? Por exemplo, agora na Covid, a gente tem aí a nossa vacinação, né? Que vai ser aí prioritária, obrigatória e por dizer, tá? Programa Humanização do Pré-Natal e do Nascimento, temos, né? O programa de humanização, ele visa que a mulher seja melhor atendida nas maternidades, né? Que o programa de pré-natal tem aí no mínimo 6 consultas, 2 ultrassom e assim por diante, tá? Visa também melhoria no acesso à cobertura e à qualidade do acompanhamento pré-natal, porque tem mulheres que não fazem sequer uma consulta de pré-natal ou quando faz no final da gestação, né? Assistência ao parto e ao puerpério, também é importante dizer. E ao recém-nascido, incluindo a prática de promoção, registro civil obrigatório e gratuito. Uma coisa que é legal dizer aqui é que antigamente, né, a criança nascia, o pai demorava uma semana para registrar. Hoje não, a criança nasce, o registro é feito no hospital, né?
Então, isso também existe. Programa Nacional de Controle ao Tabagismo e outros fatores de risco de câncer. Sim, temos campanhas, ó, no estado de São Paulo, né? Aqui tem até o mapinha de São Paulo dizendo que é proibido fumar naquele local. Antigamente, gente, vocês não lembram disso, mas eu vou falar para vocês, viu? Na década de 1970, 80, o povo fumava dentro do ônibus, né? Você tava lá dentro do ônibus, o povo tava fumando do teu lado. Era uma desgraça esse negócio, né? Hoje, não. Hoje uma pessoa, ela se sente incomodada se ela começa a fumar naquele local, né? Uma coisa que talvez vai ser proibido, e isso provavelmente eles vão fazer, é um cigarro, né? Eletrônico e o narguilé, né, dentro de baladas, né, porque não deixa de ser tabagismo, tá? Provavelmente isso vai acontecer, né? Já tem um projeto-lei, provavelmente vai acontecer, tá? Para quem gosta muito de narguilé, para quem gosta, acha bonito lá o cigarro eletrônico, né, que chore. Ação intersetorial, né? Registro de produtos, então tem que ser um produto, né? Para vender cigarro no Brasil tem que ser legalizado, pagar imposto e tal, né? Proibição de vendas para criança e adolescente. Do que adianta eu proibir a venda de cigarro se a criança e o adolescente usa o cigarro eletrônico, o narguilé e assim por diante? É narguilé, tá? Não é narguile. Já que vai usar o negócio, fala a palavra certa. Né? Restrição de publicidade em meios de comunicação. Antigamente tinha a propaganda da Marlboro, que o cara vinha no cavalinho, né? Subia a montanha e aquilo ali era ser homem, né? Quando ele acendia o cigarro. Hoje você não vê mais campanhas de cigarros na televisão, né? Regulação de teores máximos de alcatrão, nicotina e CO2, né? Que é o gás carbônico. Massa de cigarro, né? Que tem que ter aí indicando, né? Que prejudica a saúde. Proibição de fumar em prédios públicos, né, aeronaves, escola, meio de trabalho, ambiente de trabalho, unidades de saúde livre, dos cigarros também, tá? Capacitação profissional de mais, de 3 mil municípios brasileiros, escola, empresa e comunidades. Estamos aí, locais. Temos também o Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama. Nunca se falou tanto no câncer do colo do útero agora como que se falou depois da Fátima Bernardes, né? Campanha lá do Outubro Rosa a gente já tinha do câncer de mama, lembrando que o câncer de mama e o câncer do colo do útero são os primeiros que matam mais em todo o mundo, né? É necessário ter a educação para que a mulher faça aí o Papa Nicolau, o autoexame da mamas, né? E o tratamento. Temos campanha? Temos, né? Precisamos alertar? Precisamos, tá? Temos aí programa, né, voltado, iniciativa para a Escola Promotora de Saúde, né, programa espelho da Organização Mundial da Saúde, da Organização, né, Pan-Americana de Saúde, com iniciativas incipientes de diversos pontos de territórios nacionais. Então, eu levo a promoção à saúde para dentro da escola. Programa de saúde do adolescente, falamos várias vezes disso, ó, tem esse programa aqui que ele fala sobre primeiro adolescência, primeiro gravidez, depois, né? É dirigida a todos os jovens entre 10 a 19 anos e tem aí diversos enfoques, como drogas, gravidez, uso de remédios, né? Bullying, assim por diante. Programa Saúde na Escola, vídeos educativos para compor a grade de programação da TV Escola. Isso daqui a gente vê mais em vídeos de vídeo americano, viu, gente? Porque na saúde pública ainda, né, no contexto da saúde escolar brasileira, a gente não vê tanto vídeo, mesmo porque, né, tem uma TV na escola, o povo vai e leva. E controle do álcool, restrição de publicidade e venda para menores de 18 anos. A única propaganda que você vê muito ainda na TV é de cerveja, né? Porque a cerveja parece que não é considerada álcool, né? Mas ela é proibida para venda de menores de 18 anos. Mas o consumo é livre para menores de 18 anos. Isso a gente vê aí à torta e à direita. E outras iniciativas, né? Rede Brasileira de Município Saudável. Então, cada município adota aí um programa de saúde em que ele quer incentivar comunidades saudáveis, né? A gente tem aí a Delis, né? Que se eu não me engano, que era de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Mensagem de saúde em telenovela, já vimos isso várias vezes. Na novela vem alguém e fala assim: ai, mas você já fez o autoexame da mama? Ai, mas você sabia que fumar vai te matar? Ou não use drogas? A gente vê isso sempre, fazer aborto. Na novela da Record, um tempo desse para trás, eu não lembro o nome. Mãe, como que chamava o nome, aquela novela que a menina fez o aborto? Topíssima, né? Era top.
É Topíssima, minha mãe aqui me ajudando. Então, tinha uma novela chamada Topíssima que a menina ia fazer um aborto, né? E ela morria durante o aborto. Então, foi uma passagem aí da novela, dizendo, né? Ó, isso daqui vai dar nisso. Grupos de apoio social, alcoolistas, obesos, né? Tô nesse grupo, meu Deus. Tabagista, grávida, nutrizes, né? Que são as pessoas que nutrem, que são as que amamentam, portadores de necessidades especiais e assim por diante, tem aí grupos de apoio social, lei do trânsito, né, iniciativa extrasetorial, isso daqui está em todo o país, como importante impacto sobre mortalidade, lembrando que não se tem nada que mate mais no país do que acidente automobilístico, tá? Uso do cinto de segurança, que nunca foi, gente, vou deixar bem claro, o uso do cinto de segurança nunca foi como não obrigatório. Sempre. Se tem o cinto de segurança, ele é obrigatório, ele está lá por algum motivo, né? Mas ele acabou sendo descrito como não necessário, né? Por muitos anos, muita década foi negligenciado. Hoje em dia, você entra no carro, a primeira coisa que você faz é passar um cinto, né? E controle de armas que a gente está revendo aí, porque o nosso querido presidente, né? Ele não está errado em dizer que a população tem que se armar? Não, não está errado, mas a gente teria que ter, ao invés de armar a população, a gente deveria ter leis mais severas para aquelas pessoas que cometem crimes, né? Principalmente aqueles que levam ao latrocínio ou roubo seguido de morte. A gente precisa realmente ter aí uma intervenção melhor, né? Como que a arma chega no bandido, né? Geralmente ela é roubada, ela vem de contrabando, né? Porque assim, você para se defender, é o que eu falo sempre aqui, a gente até brinca. O bandido, se ele levar um tiro no pé, ele não morre. Se você levar um tiro no pé, você tem uma embolia e morre, né? Então a gente tem que ter um controle de armas aí. Não adianta você ter uma arma, você tem que saber atirar, né? Você tem que ter aí consciência social de que você não pode andar armado. Se não andando armado, a pessoa já parte para cima da outra com um pedaço de pau, imagine com uma arma, né? É capaz dela matar. Enfim, é isso, né? Na atualidade, a saúde pública, né? Vamos só falar, ela tem prioridades. Isso daqui está no começo lá, lembra, né? Processo de saúde e doença, né? A carga de morbidade e mortalidade, assim como a situação socioambiental, indica as principais políticas públicas implicadas, né, com a promoção de saúde hoje no Brasil, sendo a primeira dela a habitação. A gente tem aí quase 70 por cento da população, ela não mora bem, tá? Ela mora em casas aí de estrutura de cimento, né? Que tem bloco, cimento, telha. Mas 30% da população, que é uma grande, gente, uma grande maioria, mora em situações precárias, né? Em palafitas, que nem essa. Isso daqui é pior lugar para morar no mundo. Saneamento básico de água, esgoto e lixo, né? Segurança alimentar, políticas de alimentação e nutrição, educação, analfabetismo. Hoje, né, no país a gente vivencia aí o estudo online, né, que vai contribuir para que se aumente, infelizmente, o que a gente chama de lacuna na alfabetização, né? A gente tem aí analfabetos funcionais, né? Que são pessoas que sabem ler e escrever, mas escrevem errado, leem errado. Isso é muito ruim. Universalização do ensino básico, a gente tem que ter aí acesso a todas as crianças e o renda mínima garantida pela Bolsa Família. E isso daqui, gente, eu vou deixar bem claro, bem claro, tá? A renda mínima garantida pelo Bolsa Família, ela é necessária à população brasileira. Eu sei que tem muita gente aí que recebe Bolsa Família que não precisaria, mas eu digo para vocês o seguinte: hoje isso daqui é necessário, tem pessoas morrendo de fome. Tem um projeto que visa, né, substituir o Bolsa Família pelo Bolsa Brasil, se eu não me engano, acho que é isso, ou Renda Brasil, não lembro, tá? Mas que tem que ser realmente revisto, né? O Bolsa Família ele tem que ser para aquela pessoa que realmente vive em situação de risco, né? Talvez poderia ser uma bolsa até maior que hoje é mal distribuída. Então, a gente precisa realmente de um programa que veja isso. A maior parte da população vive à mercê da miséria, né? Hoje em dia, para você comprar um saco de arroz é R$ 30, né? R$ 40, dependendo do tipo que você vai comprar. Não estou brincando. A gente está vivendo aí um sistema de inflação onde você vai no mercado, a cada hora que você vai, você vê um preço. 1 litro de óleo, gente, custa R$ 9, né? Então, se você comprar o arroz e o óleo, né, você já tem R$ 50 gasto. Olha só, para uma família básica hoje de 4 pessoas, o que é isso? É nada,
tá? Sendo que uma pessoa praticamente está trabalhando. Então, a gente tem que tomar cuidado realmente quando a gente pondera falando assim, ah, mas aquela pessoa não precisa. Será que ela não precisa realmente? Né? E por isso que entra aí o contexto do serviço social, agente comunitário e assim por diante, certo? É isso. Espero que vocês tenham entendido aí a revisão. Foquem no que vocês têm que estudar, estudem tudo, porque vai cair um monte de coisa. E a gente vai conversando aí durante a aula, certo? Beijo para todos, tchau.